do Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepatobilipancreático. É uma das nossas referências em cirurgia hepatobiliátrica aí no Brasil. Uma pessoa muito querida, amigo de todos nós, e tem contribuído bastante para a produção científica nessa área. Tem vários trabalhos publicados e é uma honra tê-lo aqui. Eu não sabe o quanto estamos felizes de ter o senhor aqui nessa noite. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Jean. Obrigado a todos. Obrigado pela Universidade Federal do Paraíba. Eu gosto muito de todos vocês daí, gosto muito da cidade e tenho grandes amigos na cidade, que é uma bela cidade, inclusive. A solicitação foi sobre uma apresentação sobre o manuseio do carcinoma ocidental, da vesícula biliar, e a gente fez essa apresentação recente na Nova Zelândia, de forma que eu vou apresentar praticamente o protocolo, mudando uma ou outra coisa, se for necessário, relacionado ao que a gente participou de uma publicação recente, que é o Consenso Brasileiro de Carcinoma Ocidental da Vesícula Biliar. Quando se fala em câncer da vesícula biliar, a gente tem aquele suspeito no pré-operatório, o exame de imagem dizendo que tem câncer da vesícula biliar, um espessamento da parede da vesícula, o paciente pode ter ou não icterícia, já tem sinais de consumo da doença neoplásica. Existe o achado inesperado durante a colestectomia, principalmente durante a colestectomia laparoscópica, que é quando você vai fazer um procedimento, talvez com o exame mais antigo, e ele não conseguiu detectar, e quando você vai para a cirurgia ele aparece, e o que a gente vai falar que é aquele identificado incidentalmente, ou seja, fez a colestectomia laparoscópica, fez ou não a inspeção da vesícula, mandou para a patologia, e a patologia evidenciou um câncer na vesícula biliar. É óbvio que se a gente comparar o câncer incidental da vesícula biliar com o câncer não incidental, a sobrevida no câncer incidental é muito melhor do que foi achado no pré-operatório. Então, talvez seja 70% desses pacientes são melhores do que o câncer não incidental. Aqui temos algumas imagens do câncer da vesícula identificado no pré-operatório, que foi levado para a cirurgia, e este da esquerda é um que foi identificado no intraoperatório, abriu a peça, dá para ver bem uma imagem elevada, já um câncer da vesícula biliar, e a associação clara que existe do câncer da vesícula biliar com a litíase biliar. Este um outro doença bem avançada, já com compressão da via biliar e icterícia. Esses dois também são dois tumores avançados. Normalmente, esses pacientes você não consegue fazer muita coisa, de forma que é preferível que você faça uma inspeção da vesícula para você identificar de forma incidental. No pré-operatório, você tem as suspeitas, que são pacientes que têm colecistite aguda, espessamento da vesícula biliar, vesícula em porcelana, lesão polipóide, principalmente lesões polipóides maiores do que 1 centímetro, cálculo fixo, doença calculosa de longa data ou massa intraluminal. Isso foi um livro do PROACE há algum tempo. A gente mostra a relação clara da litíase biliar e da lesão polipóide com o câncer da vesícula biliar. Bom, e aqui é um trabalho antigo nosso, a gente observou uma taxa mais do que o normal, de 2,3% em 2.000 peças. Foi revisar as peças da colestectomia e observou 2,3% de câncer da vesícula biliar. E, evidentemente, outra publicação nossa mostrando a relação clara da lesão polipóide da vesícula biliar
principalmente pólipos maiores do que 10 milímetros e idade acima de 40 anos. Esses pacientes são pacientes suspeitos e têm indicação de cirurgia de imediato. Aqui algumas imagens do câncer no estágio avançado, por exemplo, aqui já tem uma vesícula em porcelana, já tem lesão infiltrando. Essa imagem central tem a parede da vesícula também espessada. Essa outra não tem vesícula em porcelana, mas já tem lesão, assim como essa aqui. Ela cresce em direção à vesícula biliar, e essa outra uma doença avançada. Então, esses quadros são quadros avançados e, normalmente, os resultados são muito piores. A relação clara do câncer de vesícula com o cálculo, quanto maior o tamanho do cálculo e o tempo de doença, maior o risco para câncer de vesícula biliar. E aqui uma peça de um cálculo grande que o cirurgião tirou apenas um fragmento do fígado. Esse é o consenso, esse consenso brasileiro saiu agora há menos de um mês. A gente coordenou esse consenso junto com o professor Paulo Herma e o Dr. Felipe Coimbra, de forma que a gente teve a colaboração de 7 cirurgiões expert em câncer de vesícula biliar ao redor do mundo. Eu destaco muito o Dr. Anil Agarwal, que é lá de Nova Delhi, que tem muita publicação de câncer da vesícula, e o Nicolas Haruf, daqui do Chile, 2 locais de maior incidência, e o Martin Smith, da África do Sul, e o Ruslan, de Moscou. Bom, para a gente tentar enumerar, para entender os pontos importantes, talvez esse seja um ponto de início, esse talvez seja um cuidado que a gente tem que ter, e a gente faz isso no nosso serviço, que é a inspeção cuidadosa da vesícula biliar, uma vez que ela foi extraída, ou seja, tirou a vesícula biliar, ainda no intraoperatório, você deve ou você deveria abrir a vesícula, secar a vesícula e observar se tem algum tipo de protusão, alguma área suspeita para câncer de vesícula biliar. Então, é interessante essa avaliação histológica de rotina, mandar fazer congelação da lesão suspeita. Se positivo, a tendência é fazer um tratamento específico se o serviço é um serviço capaz de fazer, com equipes com bons profissionais, que possa fazer a cirurgia adequada, ou então referendar esse paciente para um centro de cirurgia hepatopancreato biliar. Aqui, por exemplo, uma vesícula já bem calcicada, que a gente operou e depois acabou fazendo uma hepatectomia, uma cirurgia mais ampliada. Bom, o Anil Agarwal, que a gente mostrou que está no nosso consenso, ele diz que todas as peças de colestectomia devem ser enviadas para histopatológico para detectar câncer na parede da vesícula biliar. Essa informação é a informação número 2, onde, se a gente tem um grupo, o grupo A, onde foi realizado o exame histopatológico, e o grupo B, onde não realizou o exame histopatológico, onde a gente observa claramente essa relação do grupo A com o grupo B aqui, e foram operados do grupo A 100%, ou seja, que fez exame histológico deu para operar todos, e apenas a metade dos pacientes em que não fez o exame. A taxa de ressecabilidade, evidentemente, foi muito maior naqueles pacientes que fizeram o exame de rotina, em torno de 70%, e aqui 22% dos que não fizeram, e a sobrevida mediana de 54 meses para aqueles que fizeram exame de rotina, contra 10 meses que não fizeram. Então, a informação número 2, ela diz: todas as peças de colestectomia você tem que mandar para a patologia. Aqui na patologia é possível ver o cálculo impactado na vesícula biliar, o cálculo de colesterol. É possível ver os seios de Rokitansky-Aschoff cheio de cálculo. Aqui nós podemos ver a colestite crônica, a espécie da parede,
E no 4, a ruptura, a área de ruptura do câncer da vesícula biliar. Um ponto importante, o paciente fez a colestectomia, identificou câncer da vesícula biliar e levou o paciente encaminhou para você. Você, como cirurgião, HPB, você, Marcelo, tem que coletar essas informações. Se foi feita a cirurgia por laparoscopia ou laparotomia, se esse paciente que eles operaram tinha algum fator de risco, se ele tinha colestite aguda, se houve perfuração da vesícula biliar. A gente operou paciente de outro estado que tinha perfuração da vesícula biliar, mandaram para a gente viu que tinha implante na cavidade. Se usou uma proteção, um endobag, um saco plástico para remover a vesícula. Eu gosto muito de destacar isso aqui. Se o pneumoperitônio foi desinsuflado com o trocáter dentro. Isso é importante porque o trocáter ele minimiza a contaminação da cicatriz umbilical, por exemplo. Então, na hora de esvaziar o pneumoperitônio, sempre sugerimos que esvazie o pneumoperitônio com o trocáter na cavidade ainda. Não tira todos os trocáter e aperta o abdômen. Se a vesícula foi inspecionada e se tinha tumor durante a inspeção. Este é um quadro interessante da Angélica, de 2009, onde mostra, a gente vai destacar apenas esse aqui, que é um T1A, porque o T1A ele invadiu apenas a lâmina própria, então o paciente que tem um T1A, ou seja, este aqui, esse pode não precisar de uma segunda operação, qualquer um dos outros, o T1B para frente, você tem que reoperar. O T1A normalmente não precisa ser submetido a uma nova cirurgia. Então, nós temos aqui essa imagem, ele não chega, não ultrapassa a lâmina própria, é um paciente que apenas a colestectomia já realizada é suficiente. Bom, quando você vai avaliar o paciente que tem câncer de vesícula, é fundamental, é imprescindível você tentar identificar a localização do tumor em relação à vesícula biliar. Se o tumor está localizado no fundo da vesícula, se o tumor está localizado no corpo da vesícula, ou se o tumor está localizado no colo da vesícula. Daí você vai avaliar a superfície peritoneal e a superfície hepática. Se o tumor é um tumor T1, na superfície peritoneal, ou se ele é um tumor T2, tá? Tem que fazer, se ele é T2, tem que fazer a linfadenectomia laparoscópica. E se ele é um T1, você avaliou na superfície peritoneal e investigou que era T2, tem que fazer a linfadenectomia laparoscópica. Se é do lado hepático, se ele é um T1 ou ele é um T2, tá? Esse aqui tem que fazer ressecção hepática com linfadenectomia. O T1 pode ou não precisar da ressecção hepática. Então, esse trabalho ele demonstrou essa relação, ou seja, houve diferença estatisticamente significante se o tumor é da superfície peritoneal ou não, ou se é um tumor da superfície hepática, os resultados são piores quando o tumor é da superfície hepática. A mesma coisa, tá? Se o tumor, se fizeram ou não a ressecção hepática, os resultados daqueles que não fizeram ressecção hepática, os resultados são piores. E se o tumor, em relação à sobrevida global, e aqui o tumor é sobrevida em meses, quando você tem o lado superfície hepática com ressecção, superfície hepática com ressecção reavaliada e superfície hepática sem ressecção. Se você não ressecou, os resultados são muito piores. É importante, nesse contexto, avaliar a estação nodal. Esse linfonodo, o linfonodo cístico, é o linfonodo 12C, é aquele mesmo que a gente utiliza para
fazer a hepatectomia, para fazer a adenopancreatectomia, linfonodo cístico, tá? E normalmente ele é o local inicial de invasão do câncer, é o local mais prevalente de metástase, representa mau prognóstico e prediz o status D2, ou pode predizer o status D2, e indica se uma cirurgia extensa é necessária. Então, se você puder identificar o linfonodo cístico, este linfonodo cístico aqui, ó, e você puder biopsiar o linfonodo cístico, ele vai te dar informações importantes. Bom, aquele cuidado que a gente tinha no paciente comum, você tem que ter muito mais cuidado naquele paciente com suspeito, um paciente tipo acima de 40 anos, um paciente com um quadro mais agudo, suspeito de lesar a vesícula biliar durante a dissecção. Ou seja, todo o cuidado da dissecção desse paciente de risco, o paciente que tem uma lesão polipóide, por exemplo, um paciente idoso, porque quando extravasa a bile para a cavidade, esse estudo do Lee, publicado em 2011, mostrando de 136 pacientes com câncer da vesícula, os que tiveram extravasamento de bile, a sobrevida livre de doença foi de 20 meses, contra 71 meses daqueles que não extravasou bile, e a sobrevida global foi 25 meses contra 72 meses daqueles em que não extravasou bile. Então, todo cuidado para não deixar extravasar bile durante a colestectomia. Então, mostrando o trabalho do Baker, mostrando essa relação, que o extravasamento de bile no intraoperatório está associado com pior sobrevida no adenocarcinoma de câncer. A informação número 4 que eu passo a vocês é evitar a todo custo o extravasamento de bile. Este é o grupo com extravasamento de bile e este é o grupo sem extravasamento de bile, onde o P foi estatisticamente significante. Bom, tirar ou não tirar a vesícula biliar protegida? Pode ser um saco plástico, pode ser um bag específico de alguma dessas empresas, ou pode ser um punho de luva. Te manda amarra na mesma hora e tenta tirar a vesícula com um punho de luva, como nesse caso aqui. Então, o local da metástase ocorre em até 17% de pacientes com câncer dental dentro dos primeiros 2 anos. E é o mais importante fator de risco em câncer de vesícula, é quando você vai retirar a vesícula e perfurar a vesícula durante a retirada da vesícula. Ou seja, a gente vê muita gente puxando a vesícula nua, sem essa proteção, e a gente fica caindo bile na cicatriz umbilical. Isso é um fator de mau prognóstico e a perfuração intraoperatória aumenta a incidência de implante em até 40%. Ou seja, você deve tirar a vesícula protegida. Sempre que puder, proteger a vesícula, principalmente naqueles pacientes, suspeitos. Como é que você vai estadiar esse paciente que chegou por você com as vesículas? Tomografia, ressonância, mas o mais importante nesse contexto é fazer um PET. Fazer um PET-CT, porque o PET-CT ele vai te dar e vai te mostrar metástase omental e metástase peritoneal oculta, que podem não aparecer na tomografia, podem não aparecer na ressonância. Pode mostrar ali metástase nodal, pode mostrar doença residual no leito da vesícula e pode mostrar doença no local da retirada da vesícula. Então, o PET-CT, se você puder fazer um PET-CT nesse paciente, o ideal é que você faça um PET-CT para avaliar se tem doença fora do local de origem, se tem doença fora do leito da vesícula biliar. Esse é um trabalho do Shailesh, um amigo nosso de Mumbai, do Tata Memória, onde mostra a importância do PET-CT para redefinir o tratamento dos cânceres da vesícula biliar. O PET serve para estratificar o paciente, ele serve para evitar uma cirurgia no paciente
PT1B, se for o caso, e indicar a quimioterapia no PP2. Aqui nós temos um PET-CT num paciente com câncer da vesícula biliar, onde nós vemos, nessa primeira imagem, sinal claro de implante no local, ou seja, a cirurgia foi incompleta, a mesma imagem de cirurgia incompleta. A gente vê um linfonodo, o linfonodo 16 já aqui doente, tá? O linfonodo 16 doente, e a gente vê nessa imagem, parece que implantou alguma coisa extravasovila, e tem um implante pequeno aqui nessa imagem da direita, sugerindo que a doença é uma doença avançada. Esse paciente com esse linfonodo intra-aórtico caval aqui justifica que não tem indicação de fazer muita coisa para esse paciente. Qualquer paciente T1B ou superior ressecável tem que ressecar, ou seja, a ressecção está associada com a melhor sobrevida, 45% dos pacientes ressecados contra 15% em 5 anos daqueles não ressecados. O procedimento justifica isso aí. A melhor escolha para o T1B destaca muito isso aí. Ah, mas é T1, é T1. Não, não é T1. É T1A e T1B. Não chama de T1. Você tem que chamar ou é o paciente é o T1A ou é um paciente T1B. Se ele é um T1B, qual a melhor cirurgia? Este trabalho mostra que a colecistectomia estendida. Então, essa informação você tem que levar. Paciente T1B, não adianta só torcer, não adianta torcer para não ter nada, que o ideal é que você reopere. Então, o paciente T1B tem que reoperar. Tá? E a incidência residual nos pacientes, tá? No T1 qualquer local é 3%, no T2 já aumenta para 56% e no T3 já aumenta para 77%. Aqui ele não especificou, mas o T1B é responsável por praticamente todos esses 8 casos aqui. Então, a informação número 7. Quando indicar ressecção? T1B ou mais, incluindo o ducto cístico, e aqueles pacientes que têm o ducto cístico, o linfonodo positivo do ducto cístico, aquele linfonodo que a gente mostrou que deve ser feita a biópsia, se ele for positivo, tem indicação de ressecção. Então, a informação número 7 é resseca esse paciente, prepara e leva o paciente para a cirurgia. A gente mostra aqui o paciente R0 com a ressecção e o paciente R1, R2 com a ressecção, onde o R0 apresenta resultados muito melhores dos dois. E o paciente com linfonodo negativo apresenta resultado melhor do que aqueles com linfonodo positivo em relação à sobrevida em 5 anos. Bom, a segunda ressecção proporciona benefício na sobrevida? Sim, tá? Paciente T1B, T2, por exemplo, após colestectomia, o paciente que não tem doença residual é melhor, evidentemente, com doença residual é pior, mas esse com doença residual ainda é o melhor do que aqueles não operados. Então, justifica, naqueles pacientes, reoperar. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Eu gosto muito de destacar essa pergunta, porque esse artigo ele fala um detalhe que eu gostei, a forma que ele mostra. É um trabalho da Cecília Eton, que o Timothy Pollock, ele aparece aqui. O Timothy Pollock avaliou o paciente para saber qual o melhor intervalo, distribuiu em 3 grupos, o grupo A, grupo B e grupo C, 4 semanas, 4 a 8 semanas mais do que 8 semanas, para verificar o resultado, e ele identificou que parece que entre 4 semanas e 8 semanas após a colestectomia inicial seja o melhor procedimento, ou seja, esse grupo aqui, ó, que é o grupo B, entre 4 e 8 semanas para você reoperar esse paciente. Bom,
apesar desse trabalho ter uma publicação que sugere isso aí, mostra que, por esse artigo, que é melhor entre 4 e 8 semanas, nós decidimos perguntar para 2 pessoas que trabalham com câncer de vesícula, que é o Nicolas Haruf, do Chile, e o Anil Agarwal, de Nova Delhi. Os 2 disseram que deve ser imediatamente. Então, a informação número 8 é que a gente guarda, que eu considero, ele diz, é só o tempo suficiente para você preparar o paciente para a cirurgia. Então, o tempo para a ressecção não tem que esperar 4 semanas. Se o paciente chegou em 4 semanas, tudo bem. Se o paciente chegou em 8 semanas, tudo bem. Mas se o paciente chegou antes, com uma semana do anato patológico, prepare e faz, por exemplo, em 2 semanas. Não compensa esperar muito mesmo, não, segundo esses autores. O outro ponto em relação à localização, além deste que a gente mostrou anteriormente, é essa relação do parênquima, tá? Então, isso aqui mostra claramente que esses pacientes têm pior prognóstico, o paciente que tem essa lesão na superfície hepática. A informação número 9. Devemos fazer um estadiamento laparoscópico desses pacientes? É uma questão interessante, porque você já fez um preparo, já fez um PET-CT, o paciente está bem, se você deve ou não fazer uma laparoscopia. Evitou cirurgia desnecessária, se bem que já era uma cirurgia, de acordo com o trabalho do Anil Agarwal, em até 62% dos pacientes, mostrou irressecabilidade oncológica em até 23%, alta incidência de achados positivos e recomendado para a ressecção. Essa recomendação também está no consenso brasileiro. É uma recomendação que justifica para esses pacientes o estadiamento laparoscópico sempre que possível. No estadiamento laparoscópico, você pode ver a presença de ascite, a presença de carcinomatose, o paciente já tem implante ali, carcinomatose peritoneal. Você pega o linfonodo, faz a biópsia de congelação do linfonodo 16B1, vê se o paciente tem metástase, ele já tem um tumor de vesícula aqui, já tem metástase no fígado próximo à vesícula biliar. Esse paciente pode não se beneficiar de uma cirurgia alargada. Tem que fazer um estadiamento nodal bem definido, tá? O linfonodular cístico e pericolérico tem que ser avaliados. E qual grupo nodal que você vai fazer? Ou seja, na PNM, o N1 foi esse aqui no trabalho do Reid, e no estudo do Reid foi o pericoloceno 12H, 12C e 12B. Bom, depois que a gente abre o paciente, vai fazer a laparotomia, podemos fazer a biópsia do linfonodo 16 de rotina no manuseio do câncer de vesícula. O linfonodo 16B1 é um trabalho também do Anil Agarwal, de Nova Delhi. Ele contribuiu com esse artigo aí nas referências do consenso brasileiro, e ele mostra que compensa fazer de rotina a biópsia do linfonodo 16. Este é o linfonodo 16B1. Aqui tá, ele fica localizado entre a artéria mesentérica inferior e a veia renal esquerda. Olha a veia renal esquerda, a artéria mesentérica superior está aqui, a artéria mesentérica inferior está aqui. Então, entre a artéria mesentérica superior e a veia renal esquerda, biopsia esse linfonodo e manda para exame, manda para congelação. Bom, se o linfonodo for positivo, esta é a informação número 10, não prossiga com a cirurgia. Ou seja, linfonodo positivo, não prossiga com a cirurgia, que você não vai ter benefício. Este é um caso, esse é uma das linfadectomias nossa do paciente com câncer de vesícula biliar.
A gente explorou o linfonodo 16 que mandou para congelação, deu negativo, então a gente já completou a linfa, né? A aorta aqui, a veia cava aqui, a renal esquerda aqui, mostrando que compensa você fazer isso. É um procedimento extremamente simples. Bom, aqui nós temos peça da colestectomia, casos nossos, casos pessoais, tanto do hospital universitário aqui como do hospital São Domingos. A gente vê as lesões, lesão já feito a ressecção, câncer de vesícula na ressecção. Bom, avaliação de rotina do ducto cístico, ou seja, tirou a vesícula biliar, ela já foi operada, o paciente já foi operado previamente. Tirar ou não, tem que fazer a biópsia, retira o ducto cístico e manda para a patologia. Aqui o ducto cístico, pega uma amostra adequada, faz uma avaliação cuidadosa, ele serve de prognóstico, a gente faz nosso serviço e indica para fazer de rotina a biópsia do ducto cístico. Esse aqui, por exemplo, é um paciente onde o tumor, o câncer estava aqui, ó, tá? Estava já no infundíbulo e praticamente no ducto cístico, o tumor aqui, o câncer da vesícula. Então, isso é fundamental. Esse paciente aqui é o paciente, por exemplo, que justifica a ressecção da via biliar. Então, essa localização, colo da vesícula, esse é o nosso caso. Diferente desse aqui, que é também o nosso, do hospital universitário, onde a gente tem a lesão localizada no fundo da vesícula e esta aqui. Então, esse aqui é um padrão específico da nossa experiência. E aqui a área que deve ser ressecada no caso da lesão localizada nessa região. Bom, a extensão da ressecção. Você deve fazer apenas ressecção em cunha de margem, só você deve fazer hepatectomia 4B e 5, ou você deve fazer uma hepatectomia maior. Bom, esta é a ressecção em cunha que a gente fez para alguns casos, no vizinho acima ali, 1 centímetro, 2 centímetros da margem da vesícula. Esta aqui é a lesão, essa aqui é a área da ressecção. Tá? Uma ressecção bem definida. Aqui a área da ressecção. E o que tirou de peça aqui, ou seja, margem, essa margem aqui a gente avaliou toda a margem livre. Este aqui, a mesma situação, dá para ver perfeitamente a margem. A gente abre e vê o cálculo, relação clara com o câncer e o câncer da vesícula biliar. A margem da ressecção é esta aqui. A gente já fez a linfadenectomia, tá? E a marcado aqui a margem que você vai fazer a ressecção em cunha. Aqui o local da vesícula biliar. Então, essa aqui é a nossa ressecção por alguns casos, tá? Foi feita toda a linfadenectomia, a gente vê que tirou todos os linfonodos do ligamento pré-duodenal, tá? Aqui a área que mostra a dissecção e aqui a área interortocaval, a aorta aqui, que foi clareada também. Hepatectomia 4B e 5 com nó infiltração e infiltração limitada, tá? Você pode fazer 4B e 5 bem definido, começa aqui, vai para cima, pode ampliar até mais aqui, tá? Dá para ver nessa imagem o local que estava a vesícula biliar, parece que tem uma infiltração aqui nessa região, tá? Aqui, ó, a área que a gente tirou, e aqui a peça cirúrgica, o leito da vesícula aqui. Então, esse é um 4B e 5, esse aqui é um 4B e 5 também. Você resseca, pode ressecar essa área aqui, tá? E outra, fazer hepatectomia maior, ressecar a via biliar na hepatectomia maior, tá? Pode sim. Você pode fazer tanto a ressecção em cunha, quanto a hepatectomia 4B e 5, quanto a ressecção extensa. O mais importante é que tenha margem negativa. A margem deve ser negativa nesse paciente. E essa é a informação número 12. Tá.
O quanto se faz de linfadenectomia nesse paciente? Essa área, tá? A gente tem os linfonodos, os linfonodos 12, 12P, 12A, 12B, 12B1, 12B2. Se entra aqui o linfonodo 8, por exemplo, tá? Então, nessa situação, qual linfônodo deve fazer? Ligamento epiduodenal, 12H, 12C, 12B, 12A e 12P. O linfonodos todos do ligamento epiduodenal aqui. Linfonodo 8 da artéria hepática comum e o pancreato duodenal, tanto posterior, que é o 13, quanto o 17, podem ser retirados aqui. Os trabalhos mostram que não há benefício de sobrevida quando você tira o linfonodo do tronco celíaco, o linfonodo da artéria mesenterética superior e paraósteo. Então, a informação número 13 é que não tem benefício de sobrevida quando você resseca esse linfonodo. Esta é uma linfadenectomia, já fez a hepatectomia estendida, a linfadenectomia feita aqui, a artéria esqueletizada, a via biliar e a porta aqui atrás, cava aqui a aorta aqui. Então, essa é uma linfadenectomia que a gente faz nesse tipo de paciente, tá? E o estadiamento, ele diz que deve ser feito pelo 6 linfonodos para estadiar. Bom, tá aqui a região A, que é a que vai ter a artéria hepática, tá? A artéria hepática comum, via biliar e ducto cístico. E essa região C aqui do tronco normalmente não tem indicação, tá? O ideal é fazer essa região aqui, ó, toda essa região marcada em azul para a linfadenectomia desse paciente. Intercavo aórtico de rotina, esse é Alexandre Rezende, amigo nosso lá de Belo Horizonte. Ele, além de fazer uma ressecção hepatectomia direita, com extensão para o segmento 4, para o 4B, evidentemente, e uma linfadenectomia estendida, incluindo linfadenectomia intercavo aórtico, que ele faz nessas situações, apesar de uma boa parte não ter benefício na sobrevida. Esta a linfadenectomia, esta a linfadenectomia. Tá, então, a linfadenectomia estendida é necessária para a criação incidental da vesícula, independente do ducto cístico estar ou não comprometido. Ou seja, se o ducto cístico for positivo, você faz. Se o ducto cístico for negativo, você faz. É um trabalho do professor Nicolas Valtei, lá do MD Anderson. E ressecar a via biliar? Resseca ou não? O carcinoma incidental da vesícula biliar, o ducto cístico não identificado durante a ressecção, ou seja, você foi ressecar, procurou o ducto cístico, não identificou, você congelar, se negativo, mantém a via biliar, se positivo, tira a via biliar. Linfonodo envolvendo a via biliar, positivo, evidentemente. E quando você não consegue, tenta fazer uma linfadenectomia, não consegue, justifica a ressecção da via biliar. Fora isso, não tem indicação de ressecção da via biliar. O trabalho do professor Choi, lá de Seul, mostrando que não tem indicação da via biliar hepática de rotina. Quando você compara via biliar não ressecada e via biliar ressecada, é este aqui. Então, via biliar não ressecada com via biliar ressecada, e o P sem significância, 0,112. A mesma coisa, tá? Nessa sobrevida cumulativa aqui, doença livre de doença, via biliar não ressecada, via biliar ressecada, o P de 0,246. Agora, quando você tem o ducto cístico ou o colo da vesícula envolvido, você tem que ressecar a via biliar. É mandatório, tá? Ó, via biliar ressecada, via biliar extrahepática ressecada e via biliar extrahepática preservada, o P foi estatisticamente significante,
quando você compara, esse aqui é ressecado, esse aqui não é ressecado. Então, se tem doença no colo da vesícula, aquela que a gente mostrou anteriormente, e no ducto cístico, tem que ressecar a veia biliar, mandatório. A colestectomia estendida com ressecção da veia biliar deve ser realizada em pacientes com câncer da vesícula envolvendo o colo do ducto cístico para reduzir a recorrência local e atingir melhor prognóstico. Bom, os portais, tira ou não tira os portais? Tá? Os trabalhos mostram que o portal já é doença peritoneal, ou seja, se o portal está implantado, não adianta reoperar e ressecar portal. Não tem benefício na sobrevida e pode, inclusive, contribuir com hérnia incisional. Esse aqui é um trabalho do grupo do Memorial, o Mike D'Angeli, que aparece aqui, o Wilman Fong, o Jarna já aparece, o Di Matteo. Não há diferença em ressecar o portal, aqui, ó, tá? Portal ressecado e portal não ressecado, tá? Não tem diferença, o P0307. E dividido por estágio, portal ressecado e portal não ressecado, outra vez P0376. Então, o trabalho da Cecília Eto mostrando a excisão de rotina do portal no carcinoma incidental da vesícula não está associado com a melhora da sobrevida. Ou seja, um P normalmente não é significante, ressecar e não ressecar. Então, normalmente não deve ser ressecado, apesar do ANIO-H-VAL dizer que alguns pacientes podem se beneficiar. Tá? Ele diz, essa é a informação número 15, é doença peritoneal, não tem benefício na sobrevida, recorrência é similar ao que não tirou e não deve ser recomendado de rotina. E a informação, a última informação, que é a informação de número 16, também é um trabalho do ANIO-H-VAL. A cirurgia minimamente invasiva convencional no câncer da vesícula, ou seja, dá para eu pegar esse paciente, entrar por vídeo, fazer tudo por vídeo. Ele diz que em centros especializados de cirurgia hepatopancreato-biliar e cirurgia videolaparoscópica ou robótica, tá? Se você conseguir fazer uma adequada avaliação do linfonodo cardiovascular por vídeo, se você conseguir atingir ressecção R0 por vídeo, se você tem capacidade técnica de fazer hepatectomia e reconstrução de via biliar, ou seja, derivação biliar alta por vídeo, não há diferença se você começar ou não começar por vídeo. Então, o especialista está autorizado a fazer o procedimento por vídeo. Esta é a informação número 16. Eu queria agradecer mais uma vez, Marcelo, agradecer o Serviço de Cirurgia e agradecer a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, a oportunidade, tá, de o senhor estar aqui com a gente. E, com certeza, uma aula brilhante. Eu vou tentar colocar aqui para aparecer. Só um minutinho. Acho que o senhor tem de compartilhar aí, talvez, professor. Deixa eu ver aqui. Também estou tentando entrar com o vídeo, não estou conseguindo. Ah, tá. Tá aqui. Achei aqui. Deve ser isso aqui. Já fez, Marcelo. Tá, estou entrando aqui. Só um minutinho. Esse Zoom hoje aqui tá meio complicadozinho. Tá mesmo, né? Tá. Já tô ouvindo bem vocês aqui. Não estou conseguindo entrar com o vídeo também.
Só um minuto aqui, ver o que é que eu posso modificar aqui que entre. Pois é, também estou tentando entrar, mas está como se o host não está autorizando a entrada de vídeo. A não ser que compartilhe de novo e descompartilhe novamente, ver se funciona. Porque ele está descompartilhado agora, nesse instante. Veja se você conseguiu entrar aí. Não, continuo sem vídeo. Bom, a gente não vai perder muita coisa Com vendo certeza. dois caba feio, não. Apareceu. Oi, eu já apareceu. Vê se você consegue aí. Não, continuo. Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Apareceu o teu nome aí, Jean. Ah, já abriu aqui. Start vídeo, pronto. Pronto, entrei. Pronto. Não ia perder muita coisa, não, mas é bom sempre olhar os colegas, né, Marcelo? Eu tentei aqui várias vezes, não consegui. Realmente para você aqui, Orlando, estou apertando a mesma coisa que eu fiz aí com o Jean, não estou conseguindo fazer em você. Tá dizendo, você não pode começar seu vídeo porque você, no caso, não autorizou, alguma coisa assim. Exato. Mas não tem problema, não. Acho que deve estar no seu também, né, Jean? Não, mas eu já consegui. Exato. Não apareceu. Bom, enfim. Orlando, queria agradecer, né, e queria perguntar ao Jean. O Jean é nosso oncologista, né, chefe do Serviço de Oncologia Clínica de um dos nossos hospitais aqui, o São Vicente. Né, ele é diretor científico da CPO, na Unidade de Oncoclínicas aqui no João Pessoa, e tem muita experiência aí em oncologia do aparelho digestivo. E eu queria que Jean comentasse aí sobre a apresentação do Orlando, né, aproveitasse a experiência do Orlando, viu, Jean? Claro, com certeza. O Orlando é uma quero aprender. Referência. Orlando, parabéns, tá? Para uma aula, eu acho que para mim, como clínico, extremamente explanativa, a gente tem muita dificuldade, Orlando. Acho que você deve ver essa situação também aí no Maranhão, tá? Porque a experiência que a gente tem visto, eu tenho discutido até com alguns colegas também, é um aumento de incidência, a gente tem visto cada vez mais pacientes. É impressionante a quantidade de pacientes com tumor de via biliar intra- e extrahepática aparecendo. Eu não sei se realmente, não sei como é que está a incidência temporal desses tumores, mas Orlando, assim... Você só tá tenta ouvindo? mais uma vez aí que eu mudei alguma coisa, vê se você de repente consegue aí pela última vez aparecer. Orlando? Ele tá sem som. Ele também tá sem escutando. som, né? Eu estou escutando, não, porque o som deu certinho aqui. Só não deu a imagem. A eu imagem acho que ainda aqui não, no né? meu mesmo, porque a minha imagem... porque eu já coloquei eu testei fora, aqui. Eu vi. Bom, vamos então. Tudo bem. Uhum. Então, a incidência tem aumentado, pelo menos no consultório do oncologista, a gente tem visto cada vez mais casos e pacientes jovens, inclusive. Tá? Acho que esse ano eu já tive, por baixo, mais de 10 casos novos, tanto no consultório quanto na instituição pública. Tá? Pacientes jovens, estou com 3 pacientes com menos de 40 anos. Tá? Então, como é que tem aparecido os pacientes aí no teu ambulatório, Orlando? Primeira reação, se a tua impressão é como a minha aqui, de que tem realmente aumentado a incidência dessa neoplasia no teu ambulatório. O que é que te parece essa quantidade de pacientes que está aparecendo no teu ambulatório ultimamente? Tem aumentado também? Sim, nós temos aumentado. A gente acha assim, a gente já tinha montado esse núcleo já há algum tempo, desde 2001, 2002, por aí começou a aparecer. Depois, a gente ficou num platô de casos de câncer de vesícula e colangiocarcinoma. A gente pega colangiocarcinoma com frequência razoável, já chegou a ter 4 colangiocarcinoma internado para operar, por exemplo, e câncer da vesícula. Parece que tem alguma coisa mudando em relação, ou a gente está sendo mais indicado, que talvez a gente não consegue definir isso, ou tem aparecido mais casos mesmo. Então,
faz parte do nosso arsenal de pacientes do ambulatório, esses pacientes com cólon de castor. Muitos, inclusive, com doença avançada. Muitos com doença avançada que vêm do interior do estado, principalmente. Sim, é essa impressão que eu tenho também, acho que o Marcelo também tem visto cada vez mais na nossa universidade, tá? A gente tem, como falei, a gente não sabe se por acabar virando referência, a gente vai acabar vendo mais casos, mas tem acontecido muito. E outra coisa também é minha impressão, talvez com uma maior facilidade de se fazer ultrassonografias, tá? E infelizmente eu acho que você também deve ver essa realidade, tá? De uma redução da qualidade da ultrassonografia. Tá? Muitas clínicas sem a qualidade de imagem, tá? E, por exemplo, eu tive 2 casos que foram diagnosticados com ultrassonografias do ano passado, diagnosticados não, na verdade foram subdiagnosticados como lama biliar, tá? E que agora em 2020 quando foram descobrir a doença já era uma doença praticamente inoperável. Então a gente tem visto também os pacientes sendo na verdade diagnosticados de forma errônea, tá? E assim, essa é uma aula que você deu, que acho que é importantíssima para a equipe de cirurgia geral, mas também é um assunto muito em voga também para congresso de radiologia. Ou seja, a melhora da qualidade da ultrassonografia é algo que tem que ser buscado. Né? Ou seja, talvez você deve ver pacientes com diagnóstico de pólipos ou pacientes com diagnóstico de colelitíase sendo operados e quando tem um achado intraoperatório de adenocarcinoma do biliar. Então, acho que essa é uma aula também importante para ser divulgada para a equipe de radiologia também. Tá? Eu acho que a qualidade tem caído, tá? E eu acho que também a gente tem que trabalhar nessa maior certificação. Eu concordo, já. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre faz e faz de rotina no serviço é o paciente que chegou com exame de imagem, aquele impresso, vem todo dobrado numa sacolinha ali, a gente olha já para a gente despreza aquilo ali, a gente procura fazer o nosso, porque ele já está um mês marcando. Aí, se é uma tomografia, a gente não consegue ver direito, já pede uma ressonância. A mesma coisa se aplica a ultrassonografia, que você falou, que seria o exame inicial, talvez o que mais ajuda, fácil de fazer, barato. Ele deveria ser um exame de qualidade, até para sugerir avançar com outro tipo de exame de imagem, mas a gente tem visto isso com realmente uma frequência razoável de pacientes. Tanto que já fala no protocolo, o paciente chegou, só se for um exame muito bom para a gente não pedir o nosso aqui. Exato. E foi até a pergunta de um colega, o Tafarel, não sei se é o goleiro, em relação a qual é a partir de que estágio patológico você tenta perseguir o PET scan para evitar uma cirurgia desnecessária desse paciente? Existe uma sequência de exames? Você, ao receber o paciente com esse tumor incidental aí, tá? Você vai primeiro para a ressonância para avaliar resto de via biliar, a colangiressonância você acha que também seja necessária num tumor que seja mais de NEC, ducto cístico, e quando é que você vai indicar o PET-CT, se você sempre tenta indicar, ou um T1, um T1B, você acha que talvez não precisa? Normalmente, a gente pede um PET-CT naqueles pacientes que a gente não tem as informações adequadas, precisas, por exemplo, aquele paciente que a gente não sabe se extravasou bile, se não é daqui mesmo, vem de fora, um paciente que você vê a patologia, a gente vê só o laudo da patologia, a gente queria pegar a imagem para examinar novamente. Esse paciente que vem, doutor, vê o laudo aqui, o cara olhou, a gente não sabe a procedência, ele diz assim, olha, isso aqui é um T1B, e confunde muito o T1B para o T1A, eu conversei com alguns patologistas, às vezes ele tem dificuldade, então a gente queria repetir. Esse paciente, eu posso pedir, eu já chego a pedir um exame mais avançado, um PET, para verificar se tem alguma coisa a mais. Porque muitas vezes ele pode não mostrar, numa tomografia normal, não mostrar um peritônio espessado, o leito da vesícula um pouquinho mais espessado. E aí é impressionante como essa doença ela se dissemina rápido, né, Orlando?
Tá? Acho que tem alguns casos em conjunto com o Marcelo, e o tempo, eu acho que foi muito claro, o tempo em relação a ser o mais rápido possível. Eu concordo com você, porque o estudo que mostrou entre 4 e 8 semanas tem todos os viés de seleção, naturalmente o paciente que vai ser operado rapidamente, talvez seja aquele paciente que tenha mais doença, então por isso que entrou numa cirurgia mais rápida, e por isso o prognóstico não foi bom, e obviamente aquele paciente que vai demorar muito depois da cirurgia para operar, geralmente são pacientes que bateram em várias portas até que chegaram no consultório do especialista. Eu concordo com você, acho que esse paciente, e a gente tem perdido muito paciente assim. Tá? O paciente vem para a gente, às vezes vem para o oncologista, tá? E até você conseguir convencer, e Marcelo sabe disso, que tem que ser operado por alguém que que seja especialista em doença em via hepatobiliar, tá? E esse paciente não quer ser operado. Ele acha que foi bem operado, ele confia no cirurgião geral que operou, tá? E eu tento sempre bater na tecla, vá o mais rápido possível, porque isso é complicado, tá? Estou até com uma paciente que encaminhei para o Marcelo, ela ficou enrolando, outra faleceu há pouco tempo atrás, ficou 6 meses até que foi de um cirurgião para outro, acabou, na verdade, com doença avançada e nem conseguiu tratar. E essa paciente, quando evolui com obstrução biliar, para a gente da oncologia, é complicadíssimo, né? Ou seja, é importante até para a audiência que está acompanhando, que essa doença, embora seja de prognóstico muito ruim, ela tem tratamento oncológico. Tá? A quimioterapia tem uma taxa de funcionamento até muito boa. A gente tem respostas muito boas, tem pacientes que sobrevivem anos, mesmo com doença metastática. Então, o tratamento funciona, tá? Então, dando uma pincelada no tratamento oncológico, a gente tem 2 linhas de quimioterapias que são eficientes, que têm taxas de respostas boas, tá? A gente tem uma parcela desses pacientes que tem uma instabilidade microsatélite, então a gente tem a opção de fazer tratamento imunológico com as drogas as imunoterapias que também são interessantes. Então, é uma paciente que, sim, a gente sempre que puder, eu gostaria que ver este paciente, tá? Porque às vezes os pacientes são, como até visto por cirurgia, são desenganados e não chegam no consultório. E falecem muito rapidamente quando poderiam ter chance de uma cirurgia paliativa, uma derivação de via biliar, uma drenagem biliar externa, que já é uma terapia paliativa e tem a opção de tratamento que funciona em uma parte boa das vezes, não é curativo. Aliás, a grande parte dessas doenças de pâncreas e biliares não é curativo, mas que a gente consegue resultados que são bem interessantes. Eu tenho resultados, pacientes sobrevivendo por 4 anos, mesmo com doença metastática, porque a quimioterapia ela tem um efeito que diferentemente do tumor de pâncreas, tá? Que a resposta é paupérrima, tumor de via biliar, tá? E o de vesícula biliar, particularmente, até mais do que os de vias biliares intrahepáticas, tem taxas de respostas interessantes e vale a pena a gente ter essa avaliação especial, tanto com o cirurgião especialista quanto com o oncologista. Marcelo, segue aí, assim, para mim foi sensacional, tá ótimo, acho que minhas dúvidas foram todas sanadas. Então, primeiramente, queria agradecer ao Jean, a presença aqui com a gente. Fica muito feliz, Jean, de você compartilhar conosco essa noite. Agradecer o Orlando e parabenizar, brilhante aula, você viu o nível da aula, né? E o tanto de referência e de dúvidas que eles não tiram, né? Nos tira, né? Essa aula é uma quebra de paradigma para o que aprendemos e para o que os residentes, os estudantes, que são a grande maioria dos presentes aqui, que é aquela ideia de ressecar portais, né, que é a ideia de não poder fazer por vídeo. Então, até para eles que vão fazer prova aí no final do ano, né, existe um novo consenso e novos conceitos, e eu recomendo a lida desse artigo. Orlando, eu queria tomar liberdade e agradecer a presença aqui do Zé Maria, seu amigo Zé Maria está aqui conosco, né? Abraço, Zé Marias, um grande amigo também. E o Zé Maria, ele perguntou aqui, lhe agradeceu, lhe parabenizou pela aula, né? E perguntou se ele realmente
pararia a cirurgia de um tumor de vesícula ressecável após a congelação positiva do grupamento 16? Holanda. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. O Zé Maria, quem não conhece Zé Maria, é um brilhante cirurgião, realmente um cirurgião assim, quem trabalha com ele conhece, eu trabalho com o Zé Maria há algum tempo, é brilhante profissional. Muitas das cirurgias que a gente mostrou, a gente fez junto, e a gente mostrou em relação ao linfonodo 16, a gente mostrou algumas imagens do intercavo ósseo totalmente limpo aí. Eu acho que quando a gente limpa bem, e é um linfonodo positivo, raramente a gente para. É claro que é consensual, que justifica você parar, aparece, alguns dizem não muda a sobrevida, no consenso brasileiro, como a maioria dos trabalhos da arepa do pancreato biliar, você não conta estudos prospectivos randomizados controlados, a gente vai para concordância, ele teve concordância menor do que 100%, ou seja, não foram todos que concordaram, alguns acharam que pode continuar se o paciente é apto para a cirurgia e se a lesão é ressecável. Então, uma grande maioria dos pacientes e que a gente vê que não vai curar, não vai fazer uma ressecção com linfadenectomia intercava óssea, a gente faz. E ele tem status para aguentar o que vai fazer, a gente continua a cirurgia. Se é um paciente muito ruim e que a gente entra, só vai fazer se o linfonodo for positivo, aí sim. Aí a gente não faz. Se for positivo e o paciente sem status para aguentar o resto da cirurgia, a gente não faz. Orlando, Orlando, você tem ainda uns 10 minutinhos aí para eu perguntar ainda mais alguma coisa? Sim, sim. Orlando, eu pergunto mais aqui, viu, Marcelo? Daqui a pouco eu queria fazer. Fica à vontade. Tá, então Orlando, vai, fala, Marcelo, depois eu pergunto. Então, nós temos um caso aí que eu acho que até o Jean viu esse paciente, é um paciente jovem que foi operado em outro serviço e veio com um diagnóstico de T1B, né? E a dúvida era se houve havido alguma ruptura aí da vesícula ou não, né? E esse é o dia a dia do SUS, Orlando. Você sabe muito bem que nem sempre a gente tem acesso ao PET. Nesse caso específico aí, não tivemos acesso ao PET e fomos para a cirurgia, fizemos uma laparoscopia como chadeamento, até como você sugeriu, e mesmo sendo um T1B, eu acho que acredito que era 6 semanas aí após o procedimento, e na laparoscopia viu-se já implante no peritônio e a gente interrompeu a cirurgia, né? Eu pergunto a você, quando no seu ambulatório aí, quando você recebe um paciente com T1B ou T2 lá no anatopatológico e tem um relato, né, do cirurgião próximo a você que diz que houve a ruptura da vesícula, né? Ou seja, caiu bile na cavidade. Como é que você conduz esse paciente? Esse paciente, ele mesmo assim vai para o PET ou você já considera como uma doença que disseminou para o peritônio? Bom, esse paciente que é T1B ou é um paciente T2 que tem o extravasamento de bile, eu tenho que confirmar no anatopatológico real se ele era realmente um paciente T1B ou T2. Se ele é um paciente T2 e ele é um paciente que foi operado com o tempo suficiente para ter algum tipo de implante, eu peço o PET. Agora, se ele é um paciente T1B, que eles falam que teve extravasamento, eu levo para a laparoscopia, porque a laparoscopia, quando ela é feita de forma precoce, o PET, quando ele é feito de forma precoce, ele pode não mostrar implante, ou seja, ele pode ser negativo para você e você indicar, e a laparoscopia já pode mostrar. Algumas vezes a laparoscopia no estágio precoce já pode mostrar implante e a cirurgia e o PET não mostrar muito precocemente. Quando ele vem, esse que você falou, é um tempo que podia compensar. 6 semanas compensa até fazer um PET-CT. Mas isso pode ser visto até, se for um implante maior, pode ser visto até na ressonância. A ressonância consegue identificar implante no peritônio parietal, implante em leito das lesões
de câncer de vesícula nesse intervalo. Agora, muito precoce não. Muito precoce dá para levar para a laparoscopia e, se não tiver nada na laparoscopia, você prosseguir a cirurgia. Ou seja, prosseguir como se ele não tivesse implante. Ó, extravasou bile, caiu bile na cavidade, ele confirmado, eu estava lá, tal. A gente olha até o vídeo, às vezes olha o vídeo confirmou. E tá com 1 semana, 10 dias que saiu o relato do anatopatológico, leva para a laparoscopia, entra com o laparoscópio, dá uma olhada com o aparelho laparoscópico. Se não tiver nada, você leva para a cirurgia com intenção curativa. Você, quem faz por laparoscopia, faz por laparoscopia, quem faz por laparotomia, converte e faz essa sequência 4B e 5, linfadenectomia e estadiamento completo. Então, o ideal é uma ressonância, mas, no mínimo, uma laparoscopia, né? Sim, sim. Professor, estamos aí com audiência com muitos residentes, né? E o senhor sabe que a grande maioria deles aí acabam dando plantão fora, né, da residência, e até quando já estão terminando a residência, e quando terminam, acabam indo para o plantão, né? E, por vezes, eles encontram lá aquela colecistite, que ele não sabe se é tumor, se é uma colecistite crônica calculosa lá, complicada, né, se é só inflamatório ou se é câncer. Qual o conselho que o senhor dá para esses assim, digamos, cirurgiões gerais mais novos, ou até aqueles mais experientes que estão no local mais remoto, encontram um caso com a possibilidade de ser um câncer? Qual é o conselho que o senhor dá para essa situação? O senhor como cirurgião HPB. Bom, você vai ter pacientes com quadros agudos, ou vai ter paciente com dor abdominal apenas e que tem aquele espessamento na vesícula biliar, ou espessamento, e a principal característica da confusão da colecistite aguda com o câncer de vesícula é porque, normalmente, no câncer de vesícula biliar, você tem um espessamento irregular, ou seja, existe área que está espessada e área não espessada no exame de imagem. Acho que o Jean falou bem essa história do exame de imagem, eu compartilho essa ideia do Jean. O exame de imagem é fundamental para a tomada de decisão. Se é um paciente de 60 anos, por exemplo, que sabe que tem história de cálculo há algum tempo e que está com espessamento irregular da vesícula biliar, provavelmente é uma neoplasia. Agora, se ele está agudo, está com pus na vesícula, tem sinal infeccioso, se você conseguir controlar o infeccioso, tudo bem. Se não conseguir controlar, ele vai ter que ir para algum tipo de cirurgia, pelo menos para aliviar. E aí tem um risco. Se você puder fazer uma hepatectomia segmentar, pode fazer. Se você puder fazer, tirar a vesícula sem extravasar, pode fazer e levar para a reoperação. Uma das situações que se assemelha muito com o quadro de neoplasia é a colecistite xantogranulomatosa. Essa colecistite, a parede é espessada realmente, tem áreas que podem ser irregular e que você leva para a cirurgia imaginando que é o câncer de vesícula, e ele é uma colecistite xantogranulomatosa. Então, esse paciente pode ser operado e nem precisa de linfadenectomia, mas eu aconselho, chegou na emergência, apareceu um paciente tipo uma massa palpável, saber se ele tem, por exemplo, icterícia, se tem sinal de obstrução. Se ele é agudo e tem pus, o exame de imagem bem feito. É agudo, a parede da vesícula está espessada como um todo, tem cálculo na vesícula, não tem sinal de vegetação, é cirúrgico. O espessamento trilaminar da parede da vesícula é cirúrgico, aí você vai correr o risco. Agora, se ele disser, tem um cálculo na vesícula, tem um espessamento irregular ou tem uma vegetação que está com quadro agudo, o ideal é tentar transformar esse paciente num quadro crônico, fazer sintomático, aguardar e referenciar o paciente. Porque mesmo uma colestectomia nesse paciente pode ser uma colestectomia complicada. E o cirurgião HPB, no caso, operaria como uma possibilidade de um câncer? Sim. Esses pacientes, se você conseguir trazer ele para o quadro clínico melhor, conseguir melhorar clinicamente um quadro agudo e puder estadiar, é melhor. Digamos que a gente olha e já vê, isso aqui para mim, tenho quase certeza que é um câncer, mas eu já não entro no hospital de emergência com essa intenção.
entendeu? Eu espero, só se for ele tiver, além de neoplasia, ele tiver um quadro agudo com pus na vesícula, mas tem uma vegetação e cálculo, aí sim, a gente vai fazer a cirurgia definitiva, se ele tiver estado. Se não, se eu puder aguardar, eu aguardo e faço uma cirurgia mais organizada. Jean, eu vou deixar você Então, perguntar agora. beleza, professor. Como é que está em relação a tua experiência? Ainda não tem tantos dados em relação a resgate e neoadjuvância ou conversão com quimioterapia. Tem conseguido resgatar pacientes, especialmente tumores intrahepáticos pós-quimioterapia, pacientes que você considerava irressecáveis, que tenha convertido em ressecável com o tratamento? Sim, sim. A gente tem um grupo da oncologia clínica. A gente pega paciente, normalmente o paciente tem um paciente com equiterícia obstrutiva. Esse paciente com equiterícia obstrutiva, a gente manda para a equipe de endoscopia, se for o caso, ou a equipe da radiologia intervencionista para descomprimir a via biliar, deixa trazer a bilirrubina em torno de 3 e manda para a equipe da oncologia clínica que tem feito quimioterapia específica para colangiocarcinoma, para câncer de via biliar, e a gente consegue, em alguns casos, a gente tem conseguido reoperar o paciente, tá? O status melhora quando a bilirrubina cai, a gente consegue nutrir o paciente e a gente faz o exame, parece que o paciente está melhor, a gente leva para a cirurgia. Beleza, ótimo. Obrigado. Professor, eu vou fazer mais uma pergunta, se o senhor me permitir. Em que condições a gente faria uma cirurgia, uma colecistectomia aí num cálculo entre 0,5 e 1? Ainda tem espaço para colestectomia nessas situações? O senhor sabe que é o apelo do dia a dia, tanto no ambulatório do SUS como no consultório, né? E Pólipo, né? qual é a recomendação aí para pólipo de 0,5 a 1? E qual é o risco aí de realmente a gente estar lidando com alguma lesão neoplásica, ou grande maioria não seria, na verdade, aglomerados de colesterol? As lesões polipóides da vesícula biliar até 0,7 ou até 0,6, 0,7, você pode acompanhar sem problema. Os cálculos menores do que isso, os cálculos de 0,5, às vezes nem são cálculos, às vezes são dobras da mucosa da vesícula biliar, e quando você pede outro exame, não tem mais. O cálculo que chega acima de 0,7 até 1, os pólipos são pacientes de risco, mas não tem câncer. Ou seja, dá para você, para quem vai fazer, pode fazer uma colestectomia. Ou seja, no paciente que tem um pólipo de 10 milímetros, eu fiz colestectomia com ultracísio e não tirei quase nada da vesícula, quase a superfície da vesícula mesmo. O que você não pode nesse paciente é deixar extravasar bile. Então, se você conseguir ter uma lesão polipóide, e essa lesão polipóide depende da localização. As lesões polipóides que têm maior característica de malignidade são as lesões polipóides associadas a cálculo, ou seja, pólipo mais cálculo. Lesões polipóides, quando o paciente tem lesão polipóide múltipla, pode ser só pólipo de colesterol. Então, pólipo com cálculo, múltiplos pólipos são lesões piores, pólipo único são lesões menores. Pólipos sésseis, ou seja, o pólipo que não parece aquela circunferência, metade é pólipo, metade está para parede da vesícula, é melhor do que o pólipo pediculado, aquele pólipo que tem, aquele que estica na vesícula, parece um saco, e depois tem um colo, esses pólipos são melhores. Pólipos na superfície peritoneal da vesícula biliar são pólipos melhores, mesmo aquele de 1 centímetro, você pode tirar, fazer uma colestectomia boa nesse paciente, normal, desde que não extravase bile, tá? Então, esse paciente é um paciente que pode fazer a cirurgia, mesmo com pólipo de 10, 12 milímetros, sem problema nenhum. Ele tem um risco maior, mas ele não tem câncer nesse paciente ainda. Perfeito, professor. Jean, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu
Tá tranquilo. Aprendi bastante aí. Parabéns, professor Orlando. Obrigado. O Zé Maria aqui mandou os parabéns, parabenizou. O Zé Maria é um grande amigo e vamos chamar o Zé Maria aí para uma próxima reunião, que ele, com certeza, tem muita experiência aí para nos passar. Zé Maria, é um prazer tê-lo aqui. Professor Orlando, eu só tenho palavras para lhe agradecer, né, a disponibilidade do senhor. Eu sei Obrigado, eu que agradeço. o senhor tem um tempo corrido, mas o senhor sabe do carinho e do apreço que eu tenho pelo senhor, que eu sou um fã, né? E para mim é uma honra tê-lo aqui. Aprendemos muito nessa noite, né? E realmente é um entusiasmo para as nossas reuniões tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo. Eu estou à disposição. Eu queria ver se ela está aí para depois de sair e ali comer alguma coisa ali na beira da praia. Isso seria gostoso. Tá tudo fechado aqui, professor. Tá tudo fechado aqui também. Pois é, só estava. Eu me imaginei em João Pessoa hoje. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor. O senhor sabe do quanto nós gostamos do senhor e que aqui tem inúmeros amigos. Muito obrigado. Viu? Vou interrompendo a reunião. Jean, obrigado. Obrigado por tudo aí, pelo apoio. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima quinta-feira a gente vai estar aí com mais algum tema legal. Tá bom? Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.